Fala pessoal que acompanha aqui o Estação Nerd, mais uma vez bem-vindos a esse quadro exclusivamente sobre cinema que eu trago aqui pra vocês. E hoje vamos tirar um tempinho pra falar sobre o Luca, a nova animação aí da Pixar, que tá disponível no Disney Plus já faz mais ou menos uma semana, né? E inclusive já tem crítica, tá, do Luca lá no site do Estação Nerd, vou linkar aqui embaixo na descrição do vídeo. A crítica não é minha, tá, é da Thalita, mas você pode conferir lá também. Antes de qualquer coisa, vou lembrar você que por acaso ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho das notificações que tem do lado do botão de inscreva-se para ser notificado quando a gente postar vídeo novo e claro, curta o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer. Lembrando que se você também quiser conferir mais conteúdos voltados para cinema, tem o meu canal aqui no YouTube, Seção Restrita, e a minha conta do Letterboxd, que eu vou colocar tanto o link do canal quanto o da conta do Letterboxd aqui na descrição também, onde você pode conferir vários comentários que semanalmente eu estou fazendo de alguns lançamentos. Bom, Luca, né, a nova animação da Pixar, que é dirigida pelo Enrico Casarosa, um diretor estreante em longa-metragem, que foi inclusive indicado ao Oscar de curta-metragem de animação pelo La Luna, que é de 2011, é um filme que tem várias qualidades, eu vou citar aqui algumas delas, mas também tem algumas limitações, eu diria, que representam muito desse momento da Pixar, mais ou menos ali pós Toy Story 3. Eu vou falar um pouco sobre isso ainda. Eu acho que o momento áureo criativo da Pixar, não é porque é a minha infância só, não, tá? Porque eu revi depois de mais velho todos esses filmes, é de fato os anos 2000. Eu acho que ali entre o Monstros S.A. até mais ou menos o Up, né, também do Piri Doctor, a gente tem um período de muita genialidade em um intervalo de tempo muito curto. A Pixar fazia relativamente poucos filmes comparado ao que faz hoje, porque se você pegar os últimos 2 anos é realmente mais de um filme por ano, mas os projetos eram muito fortes, as ideias eram muito inovadoras, a animação era revolucionária em vários aspectos, e as histórias, além de funcionar dramaticamente, elas eram parábolas muito criativas e muito versáteis, né? Funcionavam para praticamente qualquer idade, que é uma coisa que, diga-se de passagem, eles continuam fazendo. Eu acho que tem vários exemplos aí na última década, vários não, mas alguns bons exemplos de filmes que funcionam para todas as idades, mas nesse intervalo aí de 2004 a 2009, eu considero que é realmente onde está reunida a melhor coisa que a Pixar tem para oferecer. Diga-se de passagem, o meu filme favorito da Pixar, só para ficar registrado aqui, é o Ratatouille, do Brad Bird. Eu acho que o Ratatouille reúne tudo o que a Pixar tem de melhor, ao mesmo tempo que é um filme que cresce quanto mais você pensa nele. Ele fica mais adulto quanto mais você revê. Ele tem mais nuances de personagem, de textura, de ideias e de temas que você, quando criança, não percebia, que vão aflorando cada vez que você assiste. Amo o Wall-E, amo o Up, amo Procurando Nemo, amo o Monstros S.A., como eu falei, e gosto muito de alguns também da última década, mas eu acho que o Ratatouille é disparado o mais extraordinário. Eu ainda vou fazer um top 10 de animações da Pixar e de modo geral aqui no canal em algum momento. A partir de 2010, mais ou menos, a Pixar começou a entrar numa pira de fazer muita continuação, que é uma coisa que eles não faziam tanto. Eles tinham feito Toy Story 2, que é de 2000, que é um filme sensacional de fato, mas ali foi uma exceção à regra. É um filme que, na minha opinião, narrativamente ele é ainda superior ao primeiro Toy Story. Claro, tem evoluções óbvias na computação gráfica, mas isso nem precisa dizer, né? Mas eu acho que realmente a maneira como a história se desenvolve, os arcos novos, personagens novos que são apresentados, cenas antológicas, eu acho que realmente poucas vezes na animação, ou quase nenhuma, você teve uma continuação desse nível. Então Toy Story 2 foi uma exceção. Mas se você começa a pegar o Carros 2, que é de 2010, por exemplo, que, diga-se de passagem, é continuação de um filme que já não está entre os melhores da Pixar, apesar de ser um filme bem bacaninha, o primeiro Carros, você começa a notar um declínio criativo considerável, na minha opinião. Eu acho que é consenso também que o Universidade de Monstros é infinitamente inferior ao Monstros S.A., né? Embora seja um filme que tenha momentos legais, ele de modo geral é muito, muito inferior. E tem o Valente, que eu acho que é um filme que tem uma contextualização muito boa, uma animação muito bonita, mas que tem um problema gravíssimo de estrutura. Vários problemas, aliás, muito básicos de estrutura de roteiro. Daí eu acho que veio o grande respiro criativo da Pixar dos anos 2010, que foi o Divertidamente em 2015. Eu acho que aí a gente tem um filme fortíssimo, que não poderia ser por outro motivo, senão o fato de o Piri Doctor ser o diretor, né? O Piri Doctor é genial, ele dirigiu o Monstros S.A. e o Up, né? Que estão, como eu falei, 2 dos melhores, e o Divertidamente meio que entra na mesma toada. É uma ideia genial
plenamente bem desenvolvida, visualmente espetacular e principalmente que só funcionaria como animação. Você vê que é um filme que nunca poderia funcionar com outra linguagem, ele precisava realmente da linguagem de animação e ele é um verdadeiro triunfo de design gráfico nesse sentido. De lá pra cá eu sei que tem um que é o queridinho de muita gente, é provavelmente um dos mais populares da história da Pixar mesmo, que é o Viva, né, o Coco, que é muito bonitinho mesmo, tem momentos sublimes na animação. Eu gosto muito da contextualização cultural do filme, gosto muito da animação, acho ele muito bacana de modo geral, mas não é nem de longe, não está nem de longe naquele patamar de virtuosismo geral do conjunto, né, como a gente pode encontrar nesses filmes ali do intervalo de 2004 a 2009. E aí no meio tem algumas continuações que eu acho bacaninhas. Eu gosto bem, por exemplo, do Procurando Dory, não acho o filme memorável, mas eu gosto do filme, acho bacana. Eu vou gostando consideravelmente do Toy Story 4, apesar de sim não ser um filme necessário, tem aquela cara de epílogo de fato, mas é um filme bem legal. Aliás, eu nem falei do Toy Story 3, que eu gosto demais, eu acho que ele é uma exceção a essas continuações também aí do início da década de 2010. E aí tem um dos mais fracos da Pixar, na minha opinião, que é Os Incríveis 2 de 2018. Aí sim, eu nunca entendi como alguém como o Brad Bird tem a capacidade de dizer que passou 14 anos esperando a história perfeita. Bom, lamento dizer que ele precisaria passar mais uns 20 anos para encontrar, porque Os Incríveis 2 está longe de ser a história perfeita. É um filme tremendamente antiquado, sem inspiração, com alguns momentos interessantes, alguns momentos inspirados, mas no geral completamente banal. Parece um especial de TV Globinho com 2 horas de duração. Já entrando na década de 2020, vem o Dois Irmãos, primeiro, que é um filme que eu considero sim, com certeza abaixo do padrão Pixar, mas bacaninha, funcional. Tem até um momento que me pegou de jeito ali no final, é muito bonito mesmo. Mas enfim, tá longe de estar naquele patamar Pixar, que é um patamar que o Soul, na minha opinião, atinge perfeitamente. Mais uma vez o Piri Doctor aí recuperando a energia, o fôlego criativo da Pixar. Inclusive foi uma vitória muito bem dada, eu torci muito por ele aqui no canal nesse último Oscar, né, de animação. E chegamos finalmente a Luca, né, que é um filme que, na minha opinião, se comporta justamente na média de tudo aquilo que a gente tem visto, de tudo isso que a gente tem visto e que eu revisei aqui de 2011 mais ou menos pra cá. É um filme gracioso, cheio de ideias visuais inventivas, personagens fofos e tudo mais, mas que acaba se encaixando mais nesse padrão fofura, graciosidade e competência de dois irmãos da vida procurando Dory, muito mais do que aquele status de genialidade que a gente via em filmes como Up, como Divertidamente, que a gente viu recentemente no caso do Soul. A começar pela premissa que eu já acho bem genérica, né? É mais uma vez um filme sobre um personagem, no caso um menino, que é um sea monster, né? Um monstro do mar, que quer conhecer a superfície, que tem um sonho de conhecer a superfície. Esse é um conflito que a gente vê muito em animações da Pixar, né, de um personagem querer conhecer o outro lado, querer conhecer o outro mundo, né, e o pai e a mãe ficarem ali proibindo ele, ficarem repreendendo, né, e de repente esse personagem se mete aí nessa aventura e a gente vai ter uma jornada para recuperar, né, o personagem. Então a premissa dele já é bem genérica e o primeiro ato, particularmente, apesar de um visual muito bacana naquele momento ali dele tangendo o gado de peixes, principalmente, que eu achei um negócio bem legal, fica faltando uma contextualização mais robusta para a gente conhecer mais daquele universo marinho ali. Apesar dos personagens serem muito bem animados e das vozes serem incríveis, fica inclusive a dica de assistir ao filme no idioma original, porque o Jacob Tremblay faz um baita trabalho nesse personagem principal, mas apesar disso fica faltando essa riqueza mitológica que eu acho que é tão fascinante em alguns filmes, como o próprio Procurando Nemo, para citar um filme que também se passa embaixo d'água, né? Se passa pelo menos quase todo embaixo d'água. Você tem todo um prelúdio ali, né? Você tem um prólogo que apresenta o cenário de maneira muito vasta, muito rica para o público, e aqui fica só na teoria. Claro que o filme ganha muito visualmente, narrativamente, quando ele vai para a superfície, né? Quando ele vai retratar essa amizade desses dois personagens que juntos vão tentar ganhar uma competição ali no mundo dos humanos, né? Esse personagem também é um sea monster, também é um monstro do mar, mas a exploração da parte terrena em si também não é tão original, ele também não tem uma concepção de espaço, de ambiente muito rica, ele é um bocado repetitivo dentro dessa lógica aí de ficar fugindo da água e fugindo da água e fugindo da água. Inclusive ele tem um vilão que é não só caricato, o que a caricatura nunca foi um problema, mas é uma caricatura bastante ofensiva, principalmente para um filme tão progressista em teoria como esse. E eu digo em teoria porque, assim como já tem sido muito comentado por aí, e não precisa nem de muita coisa para você notar, é um filme que tem códigos
muito evidentes, muito explícitos. Ele é uma alegoria, aliás, mal é uma alegoria, ele é de fato uma história de um pré-romance LGBTQIA+, no caso. Ele é um filme que, claro, são personagens de 10, 11 anos mais ou menos. É um filme da Disney, então seria um passo talvez polêmico demais eles entrarem num romance LGBTQIA+, entre crianças, mas é inegável que o filme tem todos os códigos ali, tanto na coisa deles se revelarem, né, de saírem na chuva e mostrarem quem eles realmente são, como na própria dinâmica entre os dois personagens, que funciona dentro de uma dinâmica romântica, de uma dinâmica de estar junto, de andar de moto abraçado, né, ou seja, de viver toda uma vida junto. Claro, tem vários filmes sobre amizade que falam também sobre isso, mas os códigos visuais aqui, o ciúme de um personagem com relação a uma terceira personagem que surge na história, né? Essa coisa de se assumir um sea monster, um ter vergonha de assumir e o outro assumir claramente na frente dos outros, né? É uma coisa muito clara, é um filme que realmente não esconde isso não. Se foi a intenção da direção e do roteiro ou não, é a parte que não me interessa. Um filme, ele não é aquilo que o diretor diz que ele é. Tem vários filmes que se comportam no mundo de maneiras que o diretor não tinha nem ideia que eles iam se comportar e que eles iam ser interpretados. Qualquer interpretação é sempre válida, contanto que ela tenha respaldo ali no filme. É um filme que carece de conflito verdadeiro, não aquele conflito formulaico que você sabe exatamente quando vai se resolver. O desfecho, por exemplo, aqui é muito fácil, de modo geral. É bonito, mas é fácil. Não causa aquela angústia ou aquela tensão, aquela sensação de imersão, né, que chega, que você se sente realmente, né, com os nervos à flor da pele assistindo, como o Soul recentemente me provocou, por exemplo. Não dá aquele arrepio na espinha, dá o arrepio talvez de beleza, de contemplação, mas não aquela sensação de engajamento total na história, na minha opinião. Sim, funciona para todas as idades, é sim fofo, é sim muito bem animado, tem essa alegoria que, de novo, a alegoria não, é muito claro aqui, é muito concreto para chamar de alegoria, que eu acho muito válida. É uma pena que a gente ainda não esteja no momento do mundo em que isso de fato possa ser plenamente assumido, aceitado e debatido como uma intenção e não como uma possibilidade, mas no fim das contas ele acaba, como um projeto de modo geral, funcionando independente das intenções dele, funcionando como parte desses filmes da média da Pixar de 2010 para cá. Quer dizer, essa média positiva, essa média fofa, boa, competente, mas que fica faltando nesse assombro que filmes como Divertidamente, Soul e lá atrás, Procurando Nemo, Monstros S.A., o Primeiros Incríveis também, que eu esqueci de mencionar, e outros tantos que eu acho que deixam a gente embasbacado, com vontade de ver, rever. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa repaginada que eu fiz aqui da Pixar. É uma opinião pessoal minha, como sempre. Você tem todo o direito de concordar, de discordar. Coloque aqui embaixo o que é que você acha, quais os seus favoritos da Pixar, o que é que você acha do Luca, o que é que você acha desse momento Pixar de 2010 pra cá e do momento anterior a isso, do momento ali, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E é isso, um abraço pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.